Bem, desde 2010, que a gente vem trabalhando em parceria com a Rio Info em seminário de cidades inteligentes, né? E esse ano a gente inclui o nome da Rio Info, é Cidade Olímpica, fruto dessa parceria, né? Trabalhou a Rio Info como, na verdade, trazendo para a Rio Info a dimensão de cidade olímpica, na parceria com o Joá, com o Benito. E, mais especificamente, nesse ano, ano olímpico, a gente focou esse seminário numa discussão de legado, construção desse legado, e um pouco trazendo dessa história que, de alguma forma, a gente vem trabalhando aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, na construção desse legado. Esse legado, ele, muitas vezes, tem sido trabalhado muito em termos de mobilidade, em termos de infraestrutura, a questão do estádio de handebol, que vai ser transformado em 3 escolas, mas ele tem sido pouco trabalhado e pouco divulgado numa construção que a gente tem feito em parceria com todas as secretarias, seja a Secretaria de Administração, seja o próprio Rio, seja o Centro de Controle Operacional, Saúde, Educação, no sentido que a gente possa trabalhar um legado TI que não ocorreu em nenhuma das Olimpíadas. Pensar Barcelona foi muito mais uma transformação urbana, que deu referência à transformação urbana. Então, de algum modo, esse é o caminho que a gente vem trabalhando. E a gente também aproveitou para colocar e fazer diálogos, né, de construção desse caminho. Então, por isso que esse primeiro painel, na verdade, para pensar na cidade inteligente, tem que ter conectividade. Tá? Ela é uma pré-condição para que se tenha conectividade, para que se tenha uma cidade inteligente. Então, por isso que nós convidamos aqui o Carino. O Luciano Carino é, na verdade, um parceiro de longa data, ele vem trabalhando aí a discussão de legado, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas o Carino perdeu a voz, eu imagino que a tensão pré-olímpica fez com que ele perdesse a voz. Então, na verdade, está aqui, assim, vou pedir para vir para cá, representando o Carino, mas também é um grande parceiro que tem construído conosco essa discussão dentro da Embratel. E chamar o Pablo Pimentel Carvalho, que é o nosso diretor-presidente aqui do Plan Rio, né? E a ideia é que a gente possa, Fábio e Roberto, um pouco conversar sobre e dialogar sobre essa possibilidade que nós já temos dentro da prefeitura, da construção em termos de rede, o que a Embratel está trazendo em termos de rede olímpica. Quem começa, Fábio? Por favor, cadê? Bom dia a todos. Está me ouvindo? Bom dia a todos. Como o Franklin falou, meu nome é Roberto Dantas. Eu sou o diretor de tecnologia do projeto RI 2016 para o Grupo América Móvel Brasil. Isso agrega a Embratel, a Claro e a NERS. Acho melhor começar dando uma visão geral do papel dessas empresas nesse mega projeto olímpico que só nos enche de orgulho patrocinar. Na verdade, nós começamos a apoiar o projeto olímpico na nossa cidade em 2008, quando começou a campanha pela candidatura da cidade do Rio de Janeiro a sediar os Jogos em 2016. Então, nós fomos uma das primeiras empresas a apoiar a candidatura do Brasil, particularmente da cidade do Rio. Em 2009, nós tivemos a confirmação que o Rio de Janeiro tinha sido escolhida a cidade para disputar os Jogos. E em 2010, a partir de uma licitação promovida pelo Comitê Organizador dos Jogos de Rio 2016, a Embratel e a Claro foram escolhidos como as empresas a fornecerem toda a infraestrutura de telecomunicações para os Jogos Olímpicos. Bom, eu, particularmente, já tinha tido uma experiência anterior em Copa do Mundo e em Olimpíada. Por quê? A Embratel, ela tem no seu DNA uma expertise em trabalhar em grandes eventos.
A Embratel é uma empresa que no passado foi estatal, ela foi criada para integrar o Brasil pelas telecomunicações e vem participando de grandes eventos desde a Copa do Mundo de setembro. Então, nós não poderíamos ficar de fora de um evento como esse, no nosso país e na cidade que abriga a sede da Embratel. E o que significa fornecer uma infraestrutura de telecomunicações para um mega evento como os Jogos Olímpicos? Primeiro que os Jogos Olímpicos não tem a menor dúvida que é o maior evento esportivo mundial. Talvez isso do brasileiro não seja tão evidente em função da paixão pelo futebol. Mas eu vou citar aqui só alguns números para você ter uma ideia, quando a gente compara o que nós vamos ter daqui a minha juízo, quando faltam 30 dias. Desculpe, não são 30 dias, porque na verdade são 30 dias para a cerimônia de abertura, que será no dia 5 de agosto. Mas para quem está trabalhando nos Jogos Olímpicos, os Jogos começam 2 dias antes. Então, no dia 3 de agosto já começam as competições de futebol. Então, o que isso significa? Não é simplesmente fornecer links, fornecer celulares. Significa o seguinte: toda a infraestrutura de comunicação, de aplicativos, vai rodar numa mega estrutura de telecom. Como eu estava falando, quando a gente compara Copa do Mundo com os Jogos Olímpicos, Copa do Mundo é um evento que dura 30 dias. Os Jogos Olímpicos é um evento que vai durar 17 dias. 19 se nós contarmos os 10 dias que o futebol tem a mais. No caso do Brasil, da Copa do Mundo que nós promovemos no Brasil há 2 anos atrás, no Brasil 12 cidades sediaram os Jogos. Nós vamos ter massivamente as competições em uma única cidade, que é a nossa cidade, e fora do Rio de Janeiro, nós só vamos ter as partidas de futebol. Número de atletas. Se nós pensarmos que uma seleção nacional vem para a Copa do Mundo com 23 atletas, são 32 times, arredondando, nós temos uma Copa do Mundo de 700 atletas. Nos Jogos Olímpicos, o número esperado de atletas é da ordem de 12 mil. Ou seja, quase que 20 vezes mais. 20 mil jornalistas, enfim, 4 bilhões de espectadores, ou seja, é uma responsabilidade enorme. E eu não tenho a menor dúvida que no Brasil, a Embratel, desculpe a franqueza, mas é a empresa que tem melhor condições de patrocinar um evento como esse. Bom, agora o que isso significa? Isso significa obrigações com conectividade, isso implica em obrigações com qualidade e também com responsabilidade social, porque os investimentos envolvidos são muito altos. E nós não podemos pensar apenas no que vai ser feito para os jogos. E é aí que entra a velha história do legado. Como atender bem aos jogos, mas também atender à sociedade no dia seguinte. Então, esse nosso trabalho, ao longo desses últimos 5, 6 anos, ele tem sido norteado muito em cima disso. Ou seja, o que nós temos que fazer para os jogos, o que realmente nós temos que fazer para que nós sejamos reconhecidos, Brasil afora, como um país de qualidade, um país confiável, que tem condições de hospedar um evento como esse, mas também não jogar fora esse mega investimento que nós estamos fazendo. Eu até montei aqui uma apresentação, não sei qual é a dinâmica, Frank, se é a apresentação, mas eu vou passar aqui primeiro os microfones para o Fábio, mas eu trouxe assim grandes números. Então tá bom. Então vamos lá. 15 minutos, Fábio. Perfeito. Então assim, o que norteou o compromisso, o equilíbrio do compromisso que nós temos que atender com os jovens. Eu vou ficar em pé, tá bom? O que norteou o compromisso que nós temos com o atendimento dos jovens, com essa obrigação de nós deixarmos alguma coisa para o futuro. Esse futuro é a sociedade, são os nossos clientes de telecomunicações. Então, nós temos aqui 3 fortes vetores
desse legado que nós esperamos deixar para a sociedade. Primeiro, o vetor voltado para a infraestrutura. Um segundo vetor voltado para a tecnologia, o que nós estamos inovando em termos de serviços de telecomunicações. E também um terceiro vetor para aquilo que a gente pode ajudar do lado social, que nós chamamos aqui de comunidade. Em termos de infraestrutura, só dando um breve highlight, os Jogos do Rio de Janeiro, eles vão acontecer em 4 grandes regiões da cidade. A região de Deodoro, a região da Barra da Tijuca, que vai ser o centro nervoso, porque lá estará o Parque Olímpico, e dentro do Parque Olímpico, o IBC, que é o International Broadcast Center, que é o chamado grande centro de mídia. Toda e qualquer imagem gerada e que vá para o exterior, obrigatoriamente passa por esse grande centro de mídia. A área de Copacabana e a área de Deodoro. E como eu falei anteriormente, nós temos as outras 5 cidades que vão hospedar apenas a cidade do futebol. São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Para isso, nós construímos um backbone de redes óticas totalmente novo, que totaliza 370 quilômetros de extensão. Aqui começa o grande legado para a cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, quem é que vai ganhar com isso depois do dia 19 de setembro? Porque os Jogos Paralímpicos terminam no dia 18 de setembro. Os clientes, os usuários de serviços de telecomunicações do Rio de Janeiro. Ou seja, a Embratel e a Claro aumentou o seu backbone de fibras óticas em 370 quilômetros do Rio de Janeiro, interligando as 4 principais regiões que vão sediar os Jogos Olímpicos, regiões essas, como por exemplo Deodoro, que até aqui tinham realmente uma carência muito grande de atendimento. Além disso, falando especificamente da rede Deodoro, a cobertura móvel, que era deficiente em muitas áreas, está sofrendo um forte upgrade. Mais uma vez, citando o exemplo de Deodoro. A área de Deodoro, como um todo, a área de Deodoro é quase que equivalente à área do centro do Rio de Janeiro, enorme. Era atendida por apenas 3 estações da Claro. Durante os Jogos, nós teremos 23 estações. Dessas 23 estações, 7 ficarão em caráter definitivo. Ou seja, nós vamos ter um upgrade de mais de 100% em relação ao que existe hoje. Além disso, nós estamos firmando convênio com outras empresas privadas. No exemplo que eu trouxe aqui é o caso da GL, que hoje administra o Rio Centro e o HSBC Arena, que são 2 locais que vão hospedar competições esportivas, de que a infraestrutura que nós estamos implantando ficará em definitivo, para que seja utilizada nos futuros eventos. Vou passar rapidinho para não estourar os 15 minutos. No vetor comunidade, esse aqui para a gente é um dos que traz assim, um enorme orgulho, porque foi resultado de um trabalho, de uma enorme parceria, não só entre as empresas privadas, mas juntamente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, particularmente aqui o nosso amigo Franklin e a professora Maria Helena, que foi um programa que foi montado juntamente com outro parceiro tecnológico, que é a Cisco, de treinamento de jovens em tecnologia. Então, nós fizemos aí ao longo do último ano um programa de treinamento coordenado pela Cisco, num programa coordenado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e no final desse programa, hoje, com a Embratel, nós temos 68 jovens oriundos desse programa de capacitação, trabalhando diretamente na operação dos Jogos Olímpicos. O que é que isso significa? São jovens que estão nos ajudando em cada uma das vendas olímpicas a instalar e daqui a pouco a operar os serviços que vão atender os Jogos. Isso aqui, para mim, é um dos maiores legados, porque é conhecimento que fica, e conhecimento ninguém tira da gente. Talvez seja a maior riqueza que nós possamos receber. Outro projeto que também nos traz muito orgulho para a Embratel
foi a parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia no projeto de naves do conhecimento, que começou também uns 5, 6 anos atrás, né? E ontem inauguramos a do Engenhão. Eu não tive a oportunidade de estar lá, eu tive outro compromisso, mas o Luciano esteve lá e o retorno que ele nos deu foi assim, ele ficou encantado com o que ele viu, então estão todos de parabéns pelo trabalho. E a conectividade, quem está fornecendo é a Embratel. Isso tudo assim, atendendo um raio, áreas que de fato necessitam de atendimento, dando oportunidade a jovens de terem melhoria no seu conhecimento. Inovação em serviço. Aqui a parte mais tecnológica, e aí como um evento não pode deixar de existir, e que está muito voltada para o nosso escopo de patrocínio para os Jogos Olímpicos. O que significa um escopo de patrocínio de Jogos Olímpicos? Na verdade, nós estamos trocando, entre aspas, o direito de uso da marca olímpica pelo fornecimento de 10 famílias de serviço para o Comitê Rio 2016, para o Comitê Olímpico Internacional e para a chamada Família Olímpica. Quem é a Família Olímpica? A Família Olímpica é composta de todos os parceiros do COI do Rio 2016 e também dos atletas. Então, nós estamos fornecendo para o Rio 2016, para a estrutura dos Jogos, todos os serviços de telefonia fixa, de telefonia móvel, acho que o slide não está muito nítido, mas eu vou falar. Uma plataforma de broadcast SMS, o que é isso? São mensagens, uma plataforma que gera mensagens e é utilizada mais na coordenação operacional do Rio 2016. A família que a gente chama de Network Access, que nada mais é do que a rede urbana de fibras óticas que vão atender as vendas olímpicas, que tem origem no backbone olímpico que eu falei há pouco. 2 data centers de altíssima confiabilidade, onde nós estamos hospedando todos os aplicativos do Rio 2016. Um data center fica aqui no Rio e outro fica em São Paulo. São 2 por questões de redundância para gerar a confiabilidade, a disponibilidade necessária para esse evento. Uma família de helpdesk, que a gente chama, que é toda a parte de atendimento. Atendeu bem todo o programa de voluntariado e está atendendo neste momento todo o suporte à venda de tickets e ao suporte operacional do Rio 2016. A família de LAN Cabling, que nada mais é do que todo o cabeamento estruturado nas vendas. Todos os serviços que vão rodar aqui são serviços digitais, que vão rodar sobre IP. Então, toda a estrutura de cabeamento estruturado nas vendas somos nós que estamos fornecendo. Uma plataforma de conferências de chamadas, Wi-Fi da família olímpica, vou falar um pouquinho mais de Wi-Fi adiante. Esse Wi-Fi aqui é um Wi-Fi restrito a determinadas áreas nas vendas, que vai atender exclusivamente a família olímpica. E a plataforma ICA-TV, que vai atender uma rede privativa de conteúdo gerada pela Operação Parceiro de Imagens. Bom, falando aqui um pouquinho mais de Wi-Fi, que eu acho que é a grande diferença que nós vamos ter neste evento. Obrigado. Que é a grande diferença que nós vamos ter entre esse evento e os eventos anteriores é que a tecnologia evoluiu muito rapidamente. Eu tive a oportunidade de estar em Londres em 2012. Obviamente que em 2012 já existia a tecnologia Wi-Fi, já existia uma demanda forte de conectividade. No entanto, é claramente perceptível que a demanda por conectividade aumentou significativamente ao longo desses 4 anos. Eu garanto aqui que qualquer um de nós hoje tem pelo menos 2 dispositivos de acesso à internet. No mínimo um smartphone e um tablet. Eu acho que dificilmente vai ter alguém aqui que não tem. Apesar de também existir em 2012, o apelo que hoje tem por redes sociais, acesso a redes sociais, manda, recebe foto, é infinitamente maior do que 4 anos atrás. Isso tudo tem um reflexo único, que é a demanda por conectividade. O Wi-Fi tem um papel importante nisso. Então nós tivemos, durante os 42 eventos testes, ao longo desse último ano, entre julho do ano passado e maio, nós tivemos atendimento de Wi-Fi em 4 zonas olímpicas,
cobrindo 30 Vênus, 187 áreas nessas 30 Vênus, 324 access points, que nada mais é do que aquela anteninha, e envolvendo 32.400 usuários. Experiência de usuário, apesar do número ainda não ser maior, porque a gente vai ver coisas bem mais volumosas adiante, a experiência foi muito boa. O que nós estamos preparando para Gamestein? Ainda no ambiente da família olímpica. 51 eventos envolvendo as 4 zonas olímpicas, mais das 5 cidades de futebol, 600 áreas atendidas, 1.700 papéis e com quase 200 mil usuários. Aqui é que começa a mudar um pouquinho a parte de conectividade e eu começo a sair um pouquinho do nosso escopo de patrocínio. Quando a gente fala de Wi-Fi, existem mais 2 vertentes. O chamado Wi-Fi offload, que a Claro está implantando para fazer o transbordo do tráfego de dados da sua rede. Esse Wi-Fi vai atender aos nossos clientes e estamos fazendo parcerias com outras operadoras para que outros clientes de outras operadoras também sejam atendidos. Isso só vai promover uma maior qualidade do serviço, proporcionando uma melhor experiência desses usuários. Então, esse chamado Wi-Fi offload, no nosso caso, nós vamos cobrir 30 eventos nas 4 regiões olímpicas, áreas de grande concentração, como, por exemplo, light sites, envolvendo 1.500 APs e 150 mil usuários. Não está aqui, mas eu vou comentar. Além disso, nós estamos colocando o Wi-Fi para espectadores em 3 áreas de grande concentração. Esse Wi-Fi para espectadores, qualquer um pode ter acesso. Qualquer um que tem um dispositivo de acesso à internet pode ter acesso. Que áreas são essas? É o chamado comandamento do Parque Olímpico, que é aquela área onde está circulando as pessoas, a área de domínio comum, o comandamento do Rio Centro e o comandamento da área de Deodoro. Só para a gente ter uma ideia a nível de volume de tráfego, o maior evento que nós temos registrado até hoje, eu acredito que depois do Olimpíadas, essa referência mude para os Jogos Olímpicos aqui no Rio, mas até então, a maior referência que nós temos de dados, de acesso simultâneo de dados, foi a final do Super Bowl nos Estados Unidos no ano passado. A expectativa, no Aquece Rio, que foram os eventos testes, nós tivemos quase 2 vezes o volume de tráfego gerado no Super Bowl. Os usuários do Rio 2016, a expectativa é que esse número pule para quase 11 vezes. E se nós pegarmos os usuários do Wi-Fi offload, que são os clientes da Claro, esse número vai ficar em torno de 9 vezes. Ou seja, de fato, existe uma expectativa, nós estamos preparando a rede para um volume de tráfego violento. Eu achei que não tivesse, desculpa, mas está aqui. Isso aqui, na verdade, é o Wi-Fi público que eu acabei de comentar. Além disso, uma outra inovação que está sendo utilizada pela primeira vez, eu acabei de ver uma reunião do Comitê Olímpico Internacional, a reunião começou às 7h30 da manhã, uma inovação aqui nos Jogos do Rio. Pela primeira vez, nós vamos ter Wi-Fi nos ônibus que vão atender a família olímpica. Serão 273 ônibus, fizemos o primeiro teste no sábado passado. São equipamentos que vão ser instalados nesses ônibus e o tráfego vai ser escoado pela rede móvel da Claro. Existe uma expectativa muito grande em relação a esse serviço, porque, mais uma vez, pela demanda de conectividade. Outra inovação tecnológica. Existem em determinadas competições de rua medições intermediárias, particularmente na maratona, por questões de medição de tempo e por questões até de fraude. De tempos em tempos existem medições que a gente chama de ITPs, que são os pontos intermediários para checar o tempo do atleta. Essa tecnologia é um equipamento parceiro de resultado da Ômega e também é escoado pela rede celular.
e pela primeira vez nós estamos utilizando um recurso tecnológico chamado QoS, não vou entrar aqui no detalhamento técnico, mas é uma coisa assim que até por questões legais normalmente não é utilizado. Nós obtivemos autorização especial da Anatel para isso, que é uma priorização do tráfego para esses clientes. Isso também é uma coisa, como eu falei, nunca foi utilizada, mas visa dar uma qualidade maior aos usuários daquele serviço, já que se trata de uma competição de rua. Estamos também promovendo melhorias na cobertura do metrô com uma tecnologia nova que nós chamamos de tokens. Esse token nada mais é do que antena celular. Então, é um visual muito menos agressivo. São tokens que vão ficar em determinadas estações, aumentando essa cobertura, sem agredir o visual, né? A expectativa é que nós tenhamos, até o final de julho, todos eles instalados nas estações da linha 4 e complementando a cobertura em outras estações da linha 1. E também teremos em GameStime uma monitoração daqueles serviços que fazem parte da famosa Internet of the Things. Então nós estamos montando algumas probes para monitoração proativa, usando a experiência do usuário no acesso a determinados serviços públicos, como Facebook, YouTube, etc. Ok? Passei dos 15 minutos? Obrigado. Antes, eu só queria fazer esse agradecimento público aí a Embratel, a NET, claro, a Embratel, porque na verdade, desde o início, a NET, a Embratel vem apoiando a nave de conhecimento, são parceiros da conectividade. Tem custo para a prefeitura e o Instituto Embratel que nos acompanhou quando a gente recebeu agora o prêmio do visionário Fábio. Bom dia a todos. Tentando ser bem breve, bem informal também, se puder conversar, trocar ideias, dúvidas, exposição. Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui, cumprimentá-los e cumprimentá-los na pessoa do Bruno Mendonça, O Bruno é uma das pessoas que eu muito feliz de vê-lo aqui, junto com o meu time que está aqui à direita. É uma das pessoas que pensa hoje legado na prefeitura, uma das pessoas que trabalha muito esse tema. Ele está à frente da área de tecnologia na Secretaria Municipal de Educação e coordena hoje os maiores projetos do Banco Mundial junto à Secretaria Municipal de Educação. Então, é um prazer tê-los aqui. Queria agradecer especialmente também ao nosso anfitrião, o secretário Franklin, e aproveitar que o nosso anfitrião abriu a sessão de agradecimentos públicos, e dizer o seguinte: eu tive ontem na inauguração da nave do Engenhão, já tinha ido às outras naves, mas fiquei particularmente encantado com essa terceira. Primeiro, de como um projeto que já é brilhante por nascimento pode subir. Eu vi vou dizer uma diferença, mas eu não sei explicar. Fiquei particularmente, efetivamente, encantado com a nave do conhecimento que foi inaugurada ontem. E dizer o seguinte: a gente tem trabalhado muito nesse tema legado, se puder até pode. E a gente tem na prefeitura uma pessoa que, muito mais que qualquer outra, pensa legado, muito mais que qualquer outra, respira legado, e é hoje o grande maestro daquilo que a gente chama de legado. Tem legado no transporte, tem legado na saúde, tem legado para todos os pilares do governo. Mas tem alguém que fala com o outro, coordena esse trabalho todo e é o nosso grande líder. E ontem eu estive lá, como eu falei, na inauguração da nave do Engenhão, e fiquei muito feliz em ver o resultado desse trabalho. Eu ouvia o projeto Nave do Conhecimento, eu lembrava do velho Paulo Freire, que dizia: o mundo não é, o mundo está sendo. E ser convidado para falar de legado é algo particularmente interessante para mim, porque acho que o legado também não é. O legado é algo que está sendo. E, sem sombra de dúvidas, o legado só está sendo por conta do esforço de muitas pessoas dentro da prefeitura, de muitos parceiros como a Embratel nessa empreitada, mas especialmente por força do esforço do secretário Franklin
a quem eu queria, nesse momento, ele não sabe, é surpresa, tá? Homenagear, prestar aqui o reconhecimento de todos os servidores da Empresa Municipal de Informática na forma dessa placa e agradecer por todo o empenho para que o legado se torne efetivamente algo para a nossa cidade. Muito obrigado. Como alguém que foi citado na cidade, ele merece a nossa homenagem. Olha aqui, ó. Vista a camisa e tal. Tem que fazer as honras da casa, né? Fábio, obrigado. Imagina, prazer. Vou botar a camisa. Eu agradeço. Então, e recomendo, quem não conheceu ainda, quem não pôde estar aqui na inauguração, por favor, vá na árvore do conhecimento, efetivamente ela merece o nome que tem, porque numa nave a gente viaja, né, através do conhecimento para onde a gente quiser. As possibilidades realmente são infinitas e o trabalho é brilhante, merece todo o nosso reconhecimento. Pessoal, vou ser bem breve aqui, quando fui convidado, né, para falar... Macia. Vamos lá. Para falar sobre legado, né, eu comecei a fazer algumas reflexões que eu queria dividir aqui com vocês. Legado é uma palavra interessante, né, porque a gente fala de passado, mas não é qualquer passado, é um passado que vem com a gente, né, é quase um passado carrapato, digamos assim, ele gruda na gente e vem junto, né? Então o legado é aquilo que está no passado, mas que com certeza e especialmente precisa ser projetado no futuro. Tá? Então eu fiquei pensando, cara, o que a gente tem de legado na cidade? E aí, ontem a Érica, que é a nossa assessora de imprensa, e me ajudou nessa apresentação, me trouxe essa fotografia aqui que eu achei fantástica. Que eu reconheço logo de cara, assim, antes de mais nada, esse prédio aqui. Alguém sabe que lugar é esse da cidade? Mauá. Exatamente. Esse prédio está aqui até hoje. Aqui atrás também, mas esse aqui a gente ainda enxerga, né, na beira da Praça Mauá. E é inegável quando a gente faz esse exercício aqui, que é a Praça Mauá hoje, o tempo, né, que ela tem Então, assim, como representante do poder público, né, quando a gente vem para falar de legado, e dentro da nossa atividade Plan Rio, que é a prestação de serviços de tecnologia ao município e à sociedade também, não dá para a gente não falar e não pensar e não olhar esse tipo de transformação aqui. E todo legado olímpico, ele recebe, a gente que pensa e trabalha no legado, recebe 3 mandamentos, não sei quem já ouviu isso, que são os mandamentos do nosso prefeito. Tá? Tem que ser legado qualquer coisa que você faça. Tem que estar no custo e tem que estar no prazo. Se a gente não chega nessas 3, né, desses 3 mandamentos aí, não foi 100%. Né? Vocês sabem ver como é que o nosso prefeito é rigoroso. E aí, quando a gente pensa em TI no serviço público, fazendo um retrospecto para a gente ver onde é que a gente vai chegar no legado. Né? Essa, para mim, é a primeira onda, digamos assim, de serviço público. Né? O serviço público ali com a chave mostra lento, com fila, com as pessoas insatisfeitas. Você tem TI, você tem tecnologia, mas ela é muito tímida, ela é grande, ela é inoperante, ela não é uma facilitadora, ela é muito mais um banco para armazenar informações do que efetivamente uma ferramenta para tratar informações e devolver para o cidadão. E aí a gente avança para uma segunda onda, que é onde a gente está hoje, para onde a gente de onde nós estamos caminhando para a terceira, que é essa onda aqui. Tá? O que é essa segunda onda? A gente tem basicamente o seguinte: hoje, com a microcomputação, com a facilidade de acesso à internet, etc., todo mundo praticamente tem acesso a um computador em casa, com a internet, ou tem smartphones e pode usufruir de serviços públicos através dessas plataformas. Tá? E a gente tem muito orgulho, até que o Bruno, nosso parceiro da Vertigo,
e mostrar para vocês essa que é a segunda onda do serviço público, que é legado também. Acho que o legado é algo que a gente vem pensando há muito tempo para poder chegar onde a gente quer chegar e onde a gente vai chegar. Carioca Digital, para quem não conhece, é uma plataforma que hoje tem mais de 70 serviços públicos prestados pelo município ao cidadão. Você se inscreve, inputa aí os seus dados e ele passa a tratar você como um cidadão único. Ele reconhece o Bruno Mendonça, ele reconhece o Fábio, ele reconhece o Júlio e você pode usufruir de serviços públicos próprios, tá? Personalizados. Então, por exemplo, você põe a placa do seu carro aqui, ele te avisa se você foi multado e ele te permite aqui recorrer dessa multa ou indicar, não era eu que estava dirigindo, era minha esposa, que transferiu os pontos para ela. Botou um problemão em casa, para quem às vezes está com a corda no pescoço. Então, essa plataforma ele permite isso. Permite que você tenha acesso à central do 746, que é a central de serviços da prefeitura, poda de árvore, buracos, vigilância sanitária, toda sorte de serviços. E te permite, dentre outras coisas também, saber se seu carro foi rebocado. Então, hoje, quando você cadastra o seu celular e a placa do seu carro no Carioca Digital, você às vezes para o carro na rua, quando sai, o carro não está lá, você não sabe se foi rebocado ou foi roubado. Você vai receber, já recebe um SMS direto informando que seu carro foi rebocado na rua tal, por essa infração, está sendo levado para o depósito localizado no endereço tal. Eu trouxe isso rapidamente porque a gente fala muito de legado e a gente fala só de que está tão próximo, mas para a gente chegar onde a gente está chegando, a gente caminhou muito, não foi pouco. Então, por isso que eu quis falar brevemente para vocês aqui do Carioca. Outros serviços que a gente tem hoje, a emissão de alvarás, colocamos no ar a nova plataforma tem 2 semanas, e hoje isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas é um motivo de muito orgulho, e isso também é legado olímpico, isso também porque o Rio não poderia ser uma cidade burocrática como ela era 10, 15 anos atrás para receber um evento do porte dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então eu tenho muito orgulho de dizer hoje que 45% dos alvarás que são solicitados à Prefeitura do Rio são emitidos em até 30 minutos. O Rio hoje é a cidade, a capital menos burocrática do país, foi reconhecido esse ano pelo SEBRAE nesse sentido, prêmio de desburocratização. Isso é fruto de muito trabalho, de muita reflexão. Eu me lembro a primeira reunião que eu participei desse projeto de desburocratização, por exemplo, era uma discussão, eram 2 discussões interessantes. A primeira era assim: eu, ordem pública, peço a certidão da fazenda. E aí o cidadão está do lado e fala: cara, por que você não fala que sou amigo da fazenda? Por que eu tenho que tirar a certidão da fazenda e mostrar na ordem pública? Por que a prefeitura não conversa entre si? Imagine um licenciamento, um alvará de estabelecimento que é um pouco mais complexo, envolve, por exemplo, uma licença ambiental. Então o cidadão vai lá no meio ambiente, aí ele volta para o papel do meio ambiente. Ele vai lá na ordem pública, ele vai lá na fazenda, depois ele volta para o ordem pública. Então a gente eliminou essas barreiras. E a segunda discussão que é a seguinte: eu preciso historiar ou eu posso permitir que alguém habilitado, um engenheiro, por exemplo, declare a regularidade daquela obra e ele absorva sobre as penas da lei aquela responsabilidade. Eu não tenho hoje, a máquina pública não pode se inchar, fiscais para toda a esquina, guardas para toda a esquina. Então, a prefeitura implementou um modelo de autodeclaração. Então, o profissional que é habilitado para isso, reconhecido na sua obra de classe, declara que aquela obra, que aquele ambiente está adequado ao funcionamento. Então, hoje o Carioca Digital, ele é, sem dúvida, também um legado quando a gente fala do que vai ficar para a cidade. Hoje nós temos aí... Nós temos hoje aí 203 mil usuários e a nossa projeção até o final do ano é mais 100 mil pessoas nessa plataforma. Agora estão batendo aí quase 100 serviços, ainda não são 100 não, mas estamos oferecendo um pouco serviços. Esse é o reconhecimento do SEBRAE, que eu falei para vocês há pouco. E aí a gente entra na terceira onda, que é onde a gente fala do legado efetivamente. E não dá para a gente falar de legado tecnológico sem falar de conectividade, como o Roberto bem explorou aqui já o tema. Então, qual é a nossa grande perspectiva
efetiva. E esse é um trabalho que a gente tem feito, prefeitura, com alguns fornecedores, alguns parceiros nessa empreitada. Eu trouxe até o exemplo da Cisco aqui, que é um dos parceiros olímpicos e um dos parceiros da prefeitura. Hoje, inclusive, a gente está entregando agora um Porto Maravilha, oficialmente. Há uma área com... Quantos APs tem lá? É uma área que está sendo coberta aí com 40 APs, no modelo de lateral também. Então, assim, a gente tem uma ideia, né, mais ou menos como a gente se enquadra. A gente fala de planos de legado tecnológico, né, tá aqui, por favor, o pai da ideia, por favor, me corrija se eu falar alguma propriedade. Mas a gente tem 3 grandes braços aqui, isso foi desenhado até em conjunto com os fornecedores. Primeiro, as naves. Na minha, não é porque eu estou aqui não, nem que eu sou convidado mesmo, mas para mim o maior legado tecnológico, desculpa até o Roberto, mas vocês são parte disso, mas para mim é o maior legado tecnológico da cidade. A gente tem inovação urbana, o Plano Maravilha, e a gente tem um braço que é propriamente dito legado tecnológico, que ainda está, por isso eu falei de Paulo Freire no início, ele está sendo desenhado há muitos mãos. Né? Mas a ideia central é a seguinte: a Cisco, como parceiro olímpico, está trazendo para o Brasil algo em torno de 300 milhões de reais em equipamentos que vão ser utilizados na maratona olímpica, né, durante os Jogos. Então, a nossa ideia aqui hoje é a seguinte: a gente tem todos esses sites aqui, olímpicos, que vão ser atendidos por equipamentos da Cisco e a possibilidade de que esses equipamentos sejam deixados e legados efetivamente para o uso da cidade. Então, nós temos trabalhado na redação de projetos que serão submetidos à Cisco, ainda são projetos, de certa forma, incipientes, no sentido de que a gente ainda não tem efetivamente custos calculados, dimensão disso, mas são conceitos que vêm sendo trabalhados ao longo desses últimos tempos. E que envolvem aí, basicamente, pilares de governo, como a gente pode ver aqui. Defesa Civil, Guarda Municipal, Mobilidade Urbana, a reformulação dos nossos próprios data centers, né, da prefeitura, um projeto especial para o projeto de totem. Eu não sei se vocês viram e têm acompanhado a experiência de Nova York, que está gradativamente mudando a sua rede de comunicação e está substituindo alguns orelhões por totens com Wi-Fi. Alguns telefones públicos. E o Rio tem uma vantagem competitiva muito grande nesse sentido, porque, junto com outros parceiros que trabalham efetivamente nos serviços de pesquisa e desenvolvimento, que são os parceiros da RNP, da Rede Comércio, o Rio participa de uma rede hoje que está estimada em 450 quilômetros de fibra ótica, enterrados na cidade, que talvez futuramente poderão ser unidos aí e também compartilhados com a rede da Inglaterra. Para estudar, a gente tem uma vantagem que hoje a cidade de Nova York não tem em profusão como o Rio tem, por exemplo. Então, a nossa ideia é também permitir que estruturas como essa aqui, a gente tem um vídeo no final, possam fazer parte do nosso cotidiano como mobiliário urbano. O Parque Madureira, isso aqui é uma demanda específica até do nosso prefeito, que gostaria que o parque fosse o primeiro parque urbano na cidade, efetivamente conectado, que as pessoas pudessem usufruir de conectividade nesse sentido. Então a ideia e essa é a proposta Cisco também, que os aparelhos aqui, os ativos utilizados durante os jogos sejam desmobilizados e sejam aproveitados dentro de uma política pública, uma política que observe os pilares de governo, através da absorção pela Prefeitura do Rio. Então, essa é a monta do investimento e essa é a nossa parte do trabalho, nossa aqui, Prefeitura do Rio. Né? Gerenciar e desenhar esses projetos, operar e mantê-los, prover a infraestrutura e implantá-los. Isso é mais ou menos o que fica dividido de responsabilidades aí. O parceiro ali com os equipamentos que a gente compra. Essa responsabilidade aqui. Então, eu preparei só para encerrar bem rapidamente. Primeiramente ilustrativo para a pessoa.
pergunta que me vem, na verdade, até muito mais como acadêmico, talvez o professor que quer citar. Uma praga que assola, desculpa a franqueza, uma praga que assola o sistema público do país é a manutenção. Nós somos muito bons em inaugurar, implementar, investir, etc. e tal, e depois não contratamos pessoal adequado, não temos condição de manter, etc. etc. Vide nossas escolas, vide nossas. Estou falando genericamente, nem conheço bem a situação do Rio, para ser honesto, mas vejo um exemplo aqui. Aliás, parabéns, gostei muito da apresentação de vocês, falando em legado e falando em Paulo Freire. Realmente, esse estar se fazendo é um processo legal. E é nessa linha que eu queria fazer a pergunta. Estamos tratando de uma área onde a tecnologia, como até já foi dito aqui pelo Roberto antes, evolui muito rapidamente e exige uma competência da equipe muito forte e principalmente que evolua tanto tecnologicamente como em capacitação do pessoal. Falando no longo prazo, não é nem longo prazo, falando no médio prazo, como é que vocês imaginam lidar com essa questão, com esse modelo que vocês implementaram, com uma forte delegação para a iniciativa privada dos investimentos, e que agora será deixado para o poder público a manutenção e a evolução desse processo? Olha, eu vou aproveitar, a gente já está com o tempo já muito avançado, e complementar um pouco e abrir para vocês. Na verdade, a pergunta de manutenção envolve também a gestão do legado. Envolve como é que uma parceria pública deve lidar, aí pensando no legado, pensando na manutenção que vai ficar, né? E aí a pergunta está de dois, o ensino legado, que paga uma extraída a Embratel não está no meio também. Bom, obrigado pela pergunta. Você tem toda a razão. Não adianta você implantar e não pensar no dia seguinte, porque construir você leva anos, às vezes uma vida inteira. Construir uma palavra na hora errada é mais que o suficiente. Falar para a Embratel, quer dizer, como é que nós estamos nos estruturando. Isso também foi uma preocupação nossa desde o início. A Embratel investe pesado em treinamento do seu pessoal. E ao longo dessa jornada olímpica, nós temos aqui o exemplo da parceria que nós tivemos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que o programa assume, né, os jovens das novas de conhecimento, mas também nós tivemos ao longo dessa trajetória, não só voltado para o projeto olímpico, mas também para as redes, para as tecnologias que foram implementadas, está associado um forte programa de capacitação. Então, toda vez que um equipamento, uma plataforma nova é colocada em operação, existe por trás uma equipe já devidamente preparada para que haja a manutenção. É claro que eu estou respondendo do ponto de vista de uma empresa privada. Essa é uma preocupação nossa. Em relação ao legado da Cisco, Frank, especificamente sobre a sua pergunta, eu acho que nós somos parceiros. Eu acho que nós precisamos entender exatamente o que é, e você tem a certeza. Aquilo que nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar. Não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, eu entendo perfeitamente que esses equipamentos são exatamente os equipamentos que estão servindo as operações dos jogos. Tá? Você tem razão, são equipamentos que foram importados em situações especiais. E acho que a gente tem que trabalhar para que eles fiquem aqui, não tem a menor dúvida, não tem menor sentido, não tem menor sentido que esses equipamentos retornem para os seus locais de origem. Então nós temos que ser aqui criativos, eu acho que só depende da gente, acho que não depende mais ninguém. A Cisco também é um relacionamento diário que nós temos, e eu acho que a Cisco também está bem alinhada com esse objetivo. Então eu acho que essa parceria aí tem que dar certo, não tenho a menor dúvida disso. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que a tua intervenção mostra exatamente como você enxergar o futuro. Então, vou dizer o seguinte, a prefeitura vai à contramão
dar resposta da iniciativa privada no seguinte sentido. Aí vou dar minha visão como plano, muitas figuras que a gente troca aí no prefeito, conversa. Eu hoje não acredito, sinceramente, no serviço público inchado. É impossível eu ter os meus quadros, no Rio, profissionais capacitados em todas as tecnologias. Então, como é que eu vejo isso? Quando o prefeito e o time dele, né, quando nós desenhamos um legado, seja um legado tecnológico ou não, dentro do mandamento legado, está contido um conceito que não pode ter elefante branco. Até uma época que tinha uma campanha eu estou dizendo isso pelo seguinte, o secretário bem falou, a gente tem arenas esportivas que vão ser convertidas em escolas. Acho que o único aparelho hoje que não tem destinação específica é o Deodoro, que efetivamente vai ficar para a cidade. Então, o campo de golfe, polêmico, o campo de golfe tem destinação já específica. Mas trazendo para o campo da tecnologia, quando a gente recebe esses aparelhos, naturalmente dentro desse projeto, tem que estar desenhado o custo e a forma de manter. Seja por PPP, que é uma possibilidade também. A gente pode fazer uma PPP para manutenção desses equipamentos. Acho que o secretário foi mais experiente nesse sentido para acompanhar, inclusive, esse trabalho. Mas eu vejo da seguinte forma, e eu vou dar a experiência da Economia. A gente hoje administra 750 sistemas na Prefeitura do Rio. 746 ou 47 sistemas. Isso se deve a um crescimento no passado, não foi governado. Isso se deve também à necessidade de tecnologia e também a vou chamar entre aspas de capricho, que é o seguinte: todo secretário quer ter um aplicativo, um sistema para chamar de seu. O meu sistema faz isso. E a nós cabe a missão de regular todas essas necessidades, essas vontades, etc. Então, imagine, eu hoje tenho mais ou menos 300 profissionais na área técnica. Obviamente, eu não tenho profissionais que dominem todas as áreas técnicas. E a gente conta muito com o seguinte modelo de negócio. O meu profissional hoje no Rio, ele é um analista de negócios produtivo. Ele vai ao cliente, entende o negócio do cliente. Isso é um movimento tão profundo, às vezes, que, não raro, eu recebo de um secretário a seguinte mensagem: Fábio, o meu sistema não está fazendo tal coisa. Quando eu peço para ele fazer, ele dá um erro. Você pensa, vou olhar o que é. E aí o meu analista de negócios, na área FIM, examinando o problema, dá o seguinte retorno: o sistema não tem problemas. O sistema não pode fazer isso porque, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal não permite. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso analista está tão dentro do negócio do cliente que ele às vezes conhece mais do negócio, das regras de negócio, do que o próprio cliente. Então, a nossa visão para a manutenção de legado é essa. A prefeitura não vai assumir, não vou contratar trabalhadores para manter o legado. Eu tenho que ter gerentes que mantenham esse legado. Então, a ideia é essa. Eu acho que o que você colocou, Fábio, 30 segundos. Acho que o que você colocou é extremamente pertinente e já é uma prática que vem sendo utilizada não só no ambiente público, mas também entre as empresas privadas, quer dizer, que é a prática do outsourcing, ou seja, as empresas cujo objetivo fim não é aquele, firmarem parcerias, acordos com empresas que têm aquele expertise na prestação daquele serviço. Então, o que você está falando não é nenhum pecado, não, e é uma prática que já vem acontecendo no mercado. Bem, primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer publicamente ao Fábio essa homenagem, que eu digo que, na verdade, todos assim, estamos envolvidos no legado. O Fábio falou assim que o legado está sendo. Assim, nessa primeira mesa aqui, está implícito isso. Está implícito, né? E o legado está sendo construído, não é fácil. Assim, tem um diálogo entre uma cultura institucional da prefeitura com uma cultura institucional empresarial. Então, eu queria agradecer ao Fábio
Eu podia ficar aqui, esse daqui daria. Não, calma o dia inteiro, talvez no final a gente saísse com o legado já concluído. Mas aí vocês vão ter tempo para conversar. Obrigado a vocês dois. Muito obrigado.